Episódio 2. Leitura de testemunhos. Ensinamento de Meishu Sama. Evangelho do Céu 4 Salvação. Traduzido pelo Reverendo Minoru Nakahashi. Lux Orens Editora. A tuberculose é mais assustadora do que a guerra. Publicado na revista Eiko, número 229. Em 7 de outubro de 1953. E também no livro Coletânea de Milagres da Messiânica, em 10 de setembro de 1953. Comentário de Meishu Sama. Não existe no mundo inteiro outro método capaz de extinguir o mal da tuberculose, a não ser o proposto pela Messiânica, e isso eu posso garantir com absoluta certeza. Ao observar o desdobramento do tratamento citado no testemunho abaixo, conclui-se que a medicina, além de criar a tuberculose, agravou ainda mais a doença neste caso, a ponto de quase tirar a vida da paciente. Esse fato está explicitado de forma incontestável. A partir desta constatação, pode-se verificar que o homem atual sofre devido à crença supersticiosa na medicina. A maioria das pessoas, contudo, não desperta e por essa razão, cai no estranho dilema entre duvidar e acreditar, divide-se, assim meio a meio. Além do mais, passa vários anos sofrendo e desperdiçando enormes quantias em tratamentos que só fazem aumentar o seu sofrimento. Resumindo em poucas palavras, fica presa a uma terrível situação. Além de os políticos não conseguirem denunciar a medicina. Especialistas da área médica e até mesmo pessoas normais convencem-se de que ela está em franco progresso. Acho um mistério o fato de essas pessoas não conseguirem despertar para a verdade. Como isso não acontece somente no Japão, mas abrange o mundo inteiro, não há o que fazer além de ficar assustado diante de tal quadro. Com a intenção de tirar a humanidade dessa ilusão, recentemente lancei o livro intitulado Tratamento para a Tuberculose através da Fé. E daqui para frente, usarei de todos os recursos com muito empenho para quebrar essa crença cega na medicina, pois, se não for assim, os pobres seres humanos serão acometidos por um mal mais assustador do que a Terceira Guerra Mundial. Essa verdade está claramente relatada no testemunho abaixo e quando o lerem, não restará dúvida alguma do que acabei de lhes falar. Testemunho. Alegria de me ver livre da morte iminente. E grata por ter sido curada da tuberculose que tomou todo o meu corpo. Kuniko Kamibayashi, 32 anos, de Fusão Nagano. Agradeço a Meishu Sama, a imensa misericórdia de ter sido curada quando já estava totalmente desenganada. Hoje minha vida é cheia de alegria e sinto tanta gratidão que não tenho como expressá-la. Resta-me apenas reverenciar a Deus profundamente. Quero dar este testemunho para ajudar as pessoas que estão adoentadas. Desejo que elas possam despertar dessa crença supersticiosa na medicina e consigam alcançar a salvação. Em janeiro de 1943, na cidade de Tóquio, fui diagnosticada com uma leve pleurisia, inflamação pulmonar. Retornei à minha casa, em Nagano, e fiquei repousando para me recuperar, mas contraí uma gripe, depois outra e outras sucessivas, o que piorou cada vez mais o meu estado. No ano seguinte, em janeiro, fui internada em um hospital perto de casa, onde me orientaram a seguir 3 recomendações: repousar, comer de maneira adequada e respirar ar mais puro. Segui as 3 regras bem direitinho, mas após 8 meses, o nome da doença mudou para derrame pleural, popularmente conhecido como água no pulmão. O médico disse-me que se tratava de um estado menos grave, e a indicação era somente praticar caminhada. Nesse período, eu havia engordado bastante,
e minha cabeça estava tão pesada que até o simples movimento de erguê-la me causava sofrimento. Em setembro, saí do hospital. Contudo, os ares do outono fizeram com que eu novamente tivesse uma gripe. Eu melhorava em alguns dias, piorava em outros e permaneci nessa situação durante todo o inverno até a chegada do mês de maio, período da primavera no Japão. Foi quando Meishu-sama estendeu a mão da salvação para mim, por meio do ministro Nagahara da difusão local, que me trouxe um livro intitulado O Problema da Tuberculose e sua solução. Se naquela hora, eu tivesse sido mais sunal, teria sido salva imediatamente. Mas, naquele momento, ainda acreditava cegamente na medicina e li o ensinamento ora acreditando no que lia, ora duvidando. Dessa forma, fiquei muito confusa e para piorar, fui me aconselhar com um conhecido que já havia tido essa doença. Ele então me disse: como é uma coisa nova e você não tem experiência, melhor verificar. Com isso, recusei um ensinamento tão grandioso e deixei a sorte passar. Nesse período, a doença se agravou e cada vez que eu melhorava um pouquinho, logo em seguida piorava, sentia como se estivesse dando um passo para frente e outro para trás. Em 1946, tive uma série de problemas. Um pneumotórax, presença de ar na cavidade pleural, acrescido de uma aderência parcial da pleura, e o aparecimento de uma cavidade no lado esquerdo do pulmão. Além disso, fui diagnosticada com uma fraca tuberculose intestinal. Em 1948, quando completava 5 anos desde o início do tratamento, fui diagnosticada com cárie na coluna, espondilite tuberculosa que produz deformidade óssea, ocasião em que tive que ficar totalmente imobilizada por um colete de gesso e em repouso absoluto. Com esse tratamento, meu estado chegou ao limite, acumulei enorme quantidade de catarro, tive tuberculose no rim, além de apresentar os sintomas dessa doença em várias outras partes do corpo, na sexta vértebra da caixa torácica, na coluna lombar, na bexiga, na bacia e na planta dos pés. Uma dor forte descia até o joelho e na parte interna de minhas coxas, apareceram fístulas com acúmulo de pus e inchaço. Tinha tonturas muito fortes e mais um agravante. A articulação de minha mandíbula começou a doer tanto que eu não conseguia mais abrir a boca, o que me obrigou a me alimentar exclusivamente de líquidos. Diante disso, percebi que só me restava esperar pela morte. Sendo assim, mesmo não querendo, preparei-me para esse desfecho. Em outubro de 1949, minha mãe, desesperada com minha situação, pediu a uma vizinha, a senhora Ikegami, que viesse me ministrar de orei. Recebi a luz somente como algo que me traria tranquilidade, e não como o que poderia me curar. Depois de 3 dias recebendo de orei, comecei a ter diarreia, senti um relaxamento na mandíbula, de maneira que já podia comer sólidos, e também passei a ter mais apetite. Mesmo com desenteria, comecei a ganhar peso e ter mais disposição, além de sentir que meu corpo ia ficando mais leve, o que me dava até vontade de levantar e andar. A dor nas articulações dos joelhos aliviou muito, e as dores na bexiga e no rim desapareceram. Após um mês, a fístula da coxa se fechou, não deixando nenhuma marca. 2 meses depois, eu já conseguia fazer algumas tarefas simples, e com apenas 3 meses de diorei, eu me despedi de 6 anos de enfermidades sucessivas. Em 1950, recebi a bênção de ser outorgada com o Hikari, e senti enorme emoção e gratidão. Eu só melhorava. 4 meses depois, já me ocupava dos afazeres de casa na ausência de meus pais. No 5º mês,
tive a permissão de ir a um culto com a presença de Meishu-sama. Não tenho como expressar em palavras tamanha emoção ao ver o rosto do meu Salvador. Passados 6 meses do primeiro Diorei recebido, já trabalhava na roça e fazia as tarefas de casa sozinha. Meus vizinhos, as pessoas da cidade e os meus parentes me olhavam perplexos, não tendo como negar a grandeza da messiânica. Após a recuperação total, fiz um raio-x e o lado esquerdo do pulmão, onde anteriormente aparecia uma cavidade, estava bonito e limpo. O bacilo de Koch, responsável pela tuberculose, que antes era positivo, tinha negativado. A taxa de hemossedimentação, medição no sangue de processo inflamatório, estava normal. O médico ficou admirado. Posteriormente fiquei sabendo que esse mesmo médico pegou tuberculose, tomou streptomicina, e já passou por cirurgia no tórax. Sinto muita pena dele. Quando olho para meu corpo, fico extremamente admirada e emocionada. Por isso, quis escrever este testemunho para demonstrar toda a minha gratidão. 3 anos depois de receber o Ohikari, posso dedicar e trabalhar na roça como qualquer pessoa normal. Minha família, que também tinha tantos problemas de saúde, tornou-se saudável. Além disso, recebi tantas graças que nem tenho como enumerá-las. Agradeço profundamente. Conforme lemos nos ensinamentos de Meishu-sama, a partir deste ano, a purificação irá aumentar, então peço humildemente perdão pelas minhas máculas para poder cumprir a vossa vontade. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Adendo. Sonal. Termo que significa aceitação, obediência, singeleza. Ainda não publicado em português. Livro intitulado O Problema da Tuberculose e Sua Solução.